Prefeito Edinho Silva também está já na sala. A reunião está sendo gravada. Agradecemos a participação de todos. Vou abrir aqui para o prefeito Edinho abrir a reunião, tá bom? Muito bom dia. Está me ouvindo bem, Cíntia? Tudo bem, Edinho. Muito bom dia, Ana Estela. Muito bom dia a todos os participantes. Agradecer muito a todos os prefeitos, gestores da saúde, enfim, todos que atenderam o nosso chamado, mesmo sendo em cima da hora, mas minha gratidão, a gente até teve que mudar de plataforma pelo número de participantes, então agradeço muito. Minha fala é mais de agradecimento, todos sabem do nosso esforço em reorganizar, reestruturar o nosso consórcio diante dos desafios que estão colocados, né? Eu agradeço muito ao prefeito João Campos por tudo que fez nesse período que me antecedeu, mas agora, com o apoio da ministra Anísia, eu penso que o consórcio assume um outro papel. Ele tem um papel, eu penso, de apoio, de suporte às prefeituras e principalmente nos programas fundamentais que o Ministério da Saúde tem organizado e tem estruturado. A doutora Ana Estela está conduzindo o SUS Digital, que eu penso que é um avanço. Eu penso que é fundamental para que a gente possa democratizar, né, o SUS junto ao usuário, democratizar o SUS na relação dos entes federados. Então, é uma medida extremamente importante. E eu penso que ninguém melhor que ela para falar, né, do SUS digital, para demonstrar aos gestores a importância dessa adesão e depois nós, se tiver necessidade, nós voltamos aqui a fazer uma intervenção. Mas eu queria já de imediato, sei da agenda da doutora Ana Estela, e já passo para ela. Ela estava, inclusive, numa outra reunião e saiu para fazer essa participação nesse chamamento que nós fizemos. Então, doutora Ana Estela, com a palavra. Muito bom dia, caríssimo prefeito, presidente do Conecta, Edinho. Eu queria saudá-lo, estão me ouvindo bem? Saudar também a sua equipe, a Cíntia e a Eliana, né? Eu queria dizer, agradecer muito por essa oportunidade, que para nós é muito valiosa. Hoje, agora de manhã, está acontecendo a Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, né? Então, eu saí um pouquinho antes para que a gente pudesse ter essa oportunidade. E, então, agradecer ao prefeito Edinho, porque existe uma expectativa nossa, como ele muito bem já colocou, da ministra Anísia, de que a gente possa trabalhar de forma bastante próxima e articulada com os municípios, com as prefeituras, com as secretarias municipais de saúde. Então, agradecer também Araraquara, com o prefeito Edinho, tem sido um modelo para política de saúde, enfim, como eu tenho certeza que com muitos outros municípios aqui presentes também, né? Então, a ideia hoje é que a gente pudesse apresentar em linhas gerais o programa SUS Digital, e a pressa e a gente ter marcado de última hora se deve ao fato de que nós estamos na primeira etapa de adesão. Essa primeira etapa ela é bastante simples, temos um tutorial, depois a gente vai deixar disponível a apresentação e o tutorial, mas para poder cumprir com as etapas previstas para o programa esse ano, nós temos prazos, né? Então, essa primeira etapa, ela está aberta apenas até o dia 2 de abril, por isso que a gente quis agendar logo, para que a gente possa ter aí, tirar todas as dúvidas e todos possam analisar, avaliar com o tempo e aderir a tempo, né? Para que vocês saibam, a gente já hoje, né, dados de hoje, nós estamos com 24 estados da federação já aderiram,
né, porque a adesão ela pode ser tanto estadual como municipal. E temos 2.398 municípios que já aderiram, né? Então, esses são os números atuais. Então, prefeito Edinho, acho que eu vou passar para a apresentação, vou tentar não ser muito, vou tentar ser o mais simples possível, mas também passar todas as principais informações, para depois tirar as dúvidas ao final, a gente poder ter um momento para esclarecer as dúvidas. Eu agradeço aqui a minha equipe também que está me acompanhando, o Antônio, que está conectado, que é o nosso coordenador de planejamento e orçamento, para que juntos possamos também esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem com relação ao programa. Eu vou entrar aqui no compartilhamento de tela, vou perguntar a vocês, tanto se estão me ouvindo bem, quanto se estão visualizando a apresentação. Ok. Sim, está tudo ok. Perfeito. Enquanto eu estiver com a apresentação, eu não vou conseguir ver o chat, nem vocês, porque eu estou com a tela cheia, então estou vendo a apresentação. Então, se houver alguma coisa que vocês precisem falar, podem me interromper, para que a gente possa, enfim, esclarecer, tá? Então, em linhas gerais, a gente vai trazer o que é a proposta do SUS Digital, mencionar para vocês que nós, a ministra Anísia, com o presidente Lula, criaram uma nova secretaria na estrutura do Ministério, que é a Secretaria de Informação e Saúde Digital, que é onde nós estamos e é a secretaria responsável por esse programa, né? A ideia de que pensar o digital, a gente sabe que com a pandemia muita coisa avançou na esfera digital, né? Mas avançou de forma não planejada, na verdade, para atender necessidades prementes que houveram naquele momento. E a nossa ideia agora é que a gente possa olhar para aquilo que já aconteceu, mas também ter um plano de ação presente e futuro, né, para que a gente possa integrar as ações, romper a fragmentação e avançar com o digital em favor de fortalecer o SUS, né? Então, o digital ele traz algumas oportunidades para a gente de ampliar o acesso às ações do SUS, de empoderar o próprio cidadão, na medida em que ele tem também acesso, por exemplo, ao seu prontuário, como no caso do meu SUS Digital, a continuidade do cuidado, porque o prontuário eletrônico nos traz essa possibilidade de que o cidadão, em qualquer ponto da rede de serviços, e também considerando diferentes municípios, diferentes estados, diferentes níveis de atenção, na atenção primária, na alta complexidade, mas também o SUS e a saúde complementar, esse prontuário eletrônico seja o mesmo e esteja disponível tanto para o cidadão quanto para o profissional que o atende, seja onde for. Isso leva também a gente ter mais informações, poder processar dados e gerar informações estratégicas e relevantes para os gestores, para a tomada de decisão, para o profissional de saúde que atende e para o próprio usuário, para o seu autocuidado. E tudo isso leva também à redução de custos. Agora, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Bem, a saúde digital, ela também traz alguns riscos que a gente precisa entender para que a gente possa minimizá-los, preveni-los, né? Então, se a gente não souber como fazer a transformação digital, ela pode aprofundar as iniquidades em saúde, se a gente pensar, por exemplo, diferenças de infraestrutura, conectividade, e também questões relacionadas ao modelo de transformação digital, por exemplo, das Big Techs, que não é o que a gente quer. A gente quer melhorar a saúde e ampliar o acesso. É novidade. Alguns incidentes, acho que talvez a gente pudesse ter o cuidado de manter os microfones fechados, nós estamos em muitas pessoas e incidentes relativos à proteção de dados, o próprio uso da inteligência artificial, que traz alguns vieses, então são cuidados que a gente precisa e tem e que estão previstos nesse programa. Então, o SUS Digital, ele vem para avançar na transformação digital do SUS, mas, ao mesmo tempo, para que a gente possa promover o uso ético e crítico das novas tecnologias digitais, promover um ambiente propício ao fomento, à inovação constante, mas a inovação em acesso aberto e a partir da agenda do SUS,
e a interoperabilidade e proteção de dados. Então, no dia 1º de março, foram publicadas no Diário Oficial da União 2 portarias, a Portaria 3232 e a Portaria 3233. A 3232, ela traz todas as diretrizes gerais do Programa SUS Digital. E a 3233 traz a estratégia de financiamento, tem anexos que mostram, inclusive, já uma certa distribuição inicial dos recursos com base em uma série de critérios que a gente vai demonstrar. E o Programa SUS Digital, o seu processo de planejamento e implementação, ele está previsto em 3 principais etapas. A primeira etapa, que começa agora com essa adesão no primeiro mês, é uma etapa para o planejamento, para o diagnóstico situacional. Então, nós vamos ter um instrumento que vai estar disponibilizado para vocês. A adesão é feita pelo InvestSUS, pelo sistema InvestSUS, que secretários de saúde estão bastante familiarizados, né? E tem um tutorial disponível que a gente vai deixar depois também com o Conecta. E o diagnóstico situacional diz respeito ao diagnóstico da rede de atenção, da força de trabalho. Então, nós temos um questionário estruturado com algumas questões para que o gestor e a quem ele delegar possa responder esse questionário. Depois temos, numa outra plataforma em paralelo, um índice nacional de maturidade em saúde digital. São 42 perguntas, eu vou mostrar um pouquinho à frente, e com base nesses 2 elementos, o diagnóstico situacional da rede e o índice de maturidade digital, se constrói, então, o plano de ação para a transformação digital. Embora o diagnóstico situacional e o índice de maturidade seja aplicado para cada município, na hora de fazer o plano de ação, esse plano de ação deve ser integrado por macro-região de saúde, para que a gente possa pensar a transformação digital fortalecendo o processo de regionalização. Tá? Apenas para que vocês saibam, eu não vou me aprofundar muito nesse dado, mas nós procuramos consultar uma série de índices, indicadores, dados de saúde, para poder construir uma proposta e um modelo de distribuição de recursos que buscasse corrigir iniquidades. Então, por exemplo, o índice de vulnerabilidade social do IPEA, a tipologia rural e urbana do IBGE, a população pelo IBGE, os planos municipais de saúde, por meio do DigiSUS, gestor, informações sobre orçamento público, a pesquisa TIC Saúde do CETIC, nic.br, que traz muitas informações sobre a conectividade em saúde, sobre a força de trabalho e prontuário eletrônico, telesaúde, o Índice Brasileiro de Conectividade da Anatel, né, também utilizamos, a densidade de distribuição dos médicos especialistas por 1.000 habitantes, que é um dado do Conselho Federal de Medicina, a análise de cenários com dados agregados para as macro-regiões de saúde, para 114 macro-regiões de saúde, os leitos do SUS, os estabelecimentos de saúde para atenção especializada, a produção ambulatorial, o índice de atração como destino para moradores em outros municípios, para serviços de saúde de baixa e média complexidade, e também os de alta complexidade e a população residente. Então, todos esses dados foram processados na criação de um modelo com várias simulações para distribuição de recursos que vocês vão encontrar no anexo da portaria 3233. Um dado interessante é que a saúde digital, quando a gente consulta os planos municipais de saúde, né, tanto do período 2018 a 2021, quanto 2022 a 2025, a gente ainda tem pouca presença da saúde digital. Apenas 6 a 7% dos municípios você encontra o termo ou a preocupação, pelo menos expressa no plano, com a saúde digital. Então, a gente entende, espera que possamos ter aí bastante trabalho pela frente. Aqui, para exemplificar para vocês, esse mapa de calor, ele mostra o Índice Brasileiro de Conectividade, onde estamos em vermelho são os espaços de mais baixa conectividade, e temos aí 1.041 municípios, até a faixa azul, que é onde a gente tem os mais altos índices de conectividade. O estado de São Paulo está nesse
espaço de mais alta conectividade, mas a gente tem aí a região norte, nordeste, sul e sudeste estão melhor posicionados, norte, nordeste e centro-oeste com os maiores desafios, o que não quer dizer que a gente não tenha espaços vazios por todo o país, né? Mas nós também estamos trabalhando com o Ministério das Comunicações, com o FUST, recursos do Fundo de Universalização da Tecnologia, o Programa Norte Conectado, para poder trazer recursos extra-saúde para buscar infraestrutura de conectividade de maneira mais ampliada, né? Então, essa é uma ação que também está em desenvolvimento. A capacidade instalada em porte populacional, apenas para citar o exemplo, né? Então, aqui, número de leitos, total de estabelecimentos de atenção especializada, produção ambulatorial e porte populacional, também entraram nesse cálculo para a distribuição dos recursos, tá? Então, vocês sabem, a gente tem aí 4.914 municípios brasileiros de pequeno porte, com até 50 mil habitantes, 16 regiões metropolitanas acima de 900 mil habitantes, os vazios assistenciais têm aí uma distribuição, a conectividade é pior nos municípios rurais, nos espaços rurais, distantes e rurais intermediários. Então, enfim, toda essa combinação levou a gente a trabalhar um modelo de incentivo financeiro que possa reduzir as desigualdades, que possa promover maior capacidade de gestão em saúde digital por macro-região, então trabalhar com as regiões de saúde e reduzir a inequidade de acesso a soluções e serviços em saúde digital. Tá? Para vocês conhecerem em linhas bem gerais, nós trabalhamos ao longo de 6 meses para estabelecer um índice de maturidade nacional de maturidade em saúde digital. Então, ele é um instrumento de mensuração, né, que traz um questionário e que estabelece para nós uma linha de base para orientar os planos de transformação digital. E a ideia é que esse índice vá sendo aplicado gradualmente depois da implantação dos planos, para que a gente possa realmente medir e ter visibilidade dos avanços que a gente vai conseguir, né? Para desenvolver esse índice, nós trabalhamos com uma série de iniciativas nacionais e internacionais já existentes e procuramos construir um índice amplo e abrangente, paralelo ao escopo da saúde digital que nós estamos desenvolvendo para o SUS. Então, para nós, saúde digital não é só sistema de informação, não é só prontuário eletrônico, não é só telesaúde, é tudo isso junto, mas é isso, mais a interoperabilidade de sistemas, mais um processo integrado de continuidade do processo de saúde a partir de uma maneira híbrida e que considera o digital em integração com o presencial, né? Então, esse modelo que a gente estruturou, ele é muito importante, por isso a aplicação do índice, para que a gente possa todos construir planos de ação que tenham uma direcionalidade em comum, para que a gente caminhe na mesma direção, né? E, muito importante, esse índice vai ser aplicado a todos, e para nós não é importante quem está mais atrasado ou mais avançado, nós não queremos estabelecer um ranking dos municípios com relação à maturidade digital. Ele é apenas um instrumento de autodiagnóstico para que nas macro-regiões a gente possa estabelecer com bastante precisão o que já se tem e o que se precisa para aplicar bem os recursos e ter um bom plano de transformação digital. Então, nós vamos ter um retrato, vamos ter um inventário de boas práticas, vamos conhecer a nossa maturidade nesse momento como país, por município, por macro-região, por estado, e o instrumento vai nos ajudar a nortear o processo ao longo da transformação digital. Então, apenas para que vocês possam ter uma ideia, esse instrumento do índice, ele é auto-aplicável, então, os próprios gestores, com o apoio das suas equipes, vão poder responder numa plataforma, vai ser respondido por estados e municípios, ele traz 7 domínios, 32 subdomínios dentro desses 7 domínios, com 42 divididos em 42 perguntas. Para que vocês tenham ideia dos domínios, né, que já dizem um pouco que direção e que formato a transformação digital deve ter. Considera a gestão e governança, a formação e desenvolvimento profissional para a saúde digital, os sistemas e plataformas de interoperabilidade,
a telesaúde e os serviços digitais, a infraestrutura, monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas, e a infraestrutura e segurança, a questão da proteção de dados e da cibersegurança, que também é muito importante. O instrumento vocês depois vão ter acesso, eu não vou aqui dizer em detalhes sobre o instrumento, mas apenas para citar um exemplo de domínio e subdomínio e resumo das perguntas. Então, o domínio 3, que é sistemas e plataformas de interoperabilidade, ele tem como subdomínios o registro eletrônico em saúde, os sistemas de informação, a adoção da interoperabilidade, a gestão e governança de dados e tecnologias de informação, a gestão e governança dos sistemas de informação e das bases de dados. E em cada um desses subdomínios tem um conjunto de perguntas, né? Então, por exemplo, há sistemas de informação para registro eletrônico de documentação e assim por diante, né? Vocês depois vão ter acesso. E cada pergunta desse instrumento, ela traz também uma pequena nota informativa para que o gestor e o respondente entendam o que a gente quer saber com aquela pergunta, para que a gente tenha a maior clareza possível. E as respostas seguem múltipla escolha na forma de uma escala Likert, né, onde a gente vai do mais inicial até o mais avançado, né? Então, há uma estratégia ou iniciativas de transformação em saúde digital instituídas na secretaria. Então, desde o não há até há uma estratégia instituída, você tem gradações. E aí o gestor vai poder identificar em que ponto o seu município se encontra. E tem uma alternativa que é não sei responder. E não há problema nenhum em não saber responder. É importante que a resposta seja o mais precisa possível aquilo que se tem e que se sabe que se tem. Tá? Nós vamos disponibilizar uma plataforma para que a resposta seja digital. Esse link para a plataforma vai ser enviado pelo SEI para os gestores, contendo um instrumento, um envio de uma chave de acesso, porque é muito importante a certificação, e só o gestor pode delegar as respostas, mas ele depois vai precisar revisar e validar, e só ele pode enviar, para que a gente tenha segurança nesse envio. Na plataforma nós vamos ter um tutorial sobre o preenchimento do índice, depois de preenchido e revisado, o envio das respostas vão ser analisadas e nós vamos enviar para cada município e estado um relatório com a devolutiva do índice, né? Então, a gente está procurando fazer um relatório que seja tanto escrito quanto visualmente observável, né? Com um gráfico que permita a visualização de acordo com as dimensões e o avanço que cada um tem em cada dimensão. E o interessante é que cada município e os próprios estados vão poder ter uma visibilidade de como está a sua maturidade digital. Bom, e aí vem os planos de transformação digital, os planos de ação. E nessa primeira etapa agora, o momento em que nós estamos agora, é a etapa da adesão ao programa. Então, a única coisa que o gestor precisa fazer nesse momento é entrar na plataforma, no portal Investe SUS, e até o dia 2 de abril, o prazo final se encerra dia 2 de abril, ele ler o termo de compromisso para entender o que é o programa e os seus compromissos, né? E aderir, fazer a adesão pelo próprio instrumento, né? Então, como é que nós temos lá? Na tela inicial do Investe SUS, né, o gestor pode fazer o seu login, seja o gestor municipal, estadual, né? Isso é mediante CPF, e-mail e senha, né? A entrada é também com o login do GovBR, né? E após o login, ele, na tela inicial, que aparece uma série de serviços, ele vai selecionar o programa SUS Digital. E aí, selecionando o programa SUS Digital, ele vai encontrar ali o link solicitar adesão, o ícone solicitar adesão. E a adesão, em geral, também está distribuída por macro-região de saúde. Tá?
mas é o município que adere. Tá? E aí ele vai aparecer, quando ele solicitar adesão, vai aparecer uma declaração de atualização das informações, né, com os compromissos que ele assume ao aderir ao programa. Né? Então, estando de acordo, ele declara que leu e, vamos dizer, faz efetiva a adesão ao programa. Tá? Então, nessa primeira etapa, é só isso. Passado o dia 2 de abril, né, o Ministério da Saúde vai consolidar as informações que estarão no sistema Investe SUS e a ministra Anísia publicará uma portaria com a relação dos municípios e estados que homologando as adesões, né? Tendo homologado essas adesões, né, o que vai acontecer é que, nesse prazo de um mês após a publicação da portaria, estados e municípios receberão a primeira parcela dos recursos que estão distribuídos, que estão estabelecidos na portaria 3233. Tá? Então, aí, como é que estão os prazos? Esses primeiros 30 dias contados da publicação da portaria da adesão, os estados e municípios vão preencher os instrumentos do diagnóstico situacional e do índice de maturidade digital. Aí vai haver 90 dias de prazo para esse preenchimento do diagnóstico situacional e do índice de maturidade digital, e depois dessa entrega, até 120 dias para que seja feita a apresentação dos planos de ação em saúde digital por macro-região de saúde e aprovados na CIP, né? Tá? Então, é isso que está proposto, né, para o programa. Então, o plano de ação, ele tem a fase de adesão, de elaboração do diagnóstico situacional por macro-região de saúde, a aplicação do Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital, que é por município e por estado, né? Ali está mostrando, né, quando ele, para elaborar o diagnóstico situacional, já vai haver um primeiro repasse de recursos para apoio a essas ações, depois da aplicação do índice, uma segunda parcela, que já deve ser para apoiar o desenvolvimento do plano de ação e o início da implementação do plano de ação, uma vez aprovado. Você pode voltar ao slide, por favor? Pois não. Esse ou o anterior? Anterior. Esse? Isso, obrigada. Doutora, poderia disponibilizar a apresentação depois para os secretários, pelo e-mail? Sim, a gente vai enviar para o Conecta e o Conecta poderá disponibilizar para todos os secretários. Pode ser? Pode ser, sim. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. A gente tem um e-mail, tá? Que está no site do Ministério da Saúde, que é o e-mail susdigital@saude.gov.br. Nós temos uma equipe de plantão abrindo esse e-mail para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas que surgirem, tá? Durante o processo de adesão e implementação, tá? Quando vocês olharem para os anexos da portaria 3233... Oi. Repete, por gentileza, o e-mail. Repito, e depois a gente disponibiliza também. susdigital@saude.gov.br. Tá? Deu? Deu para anotar? susdigital@saude.gov.br. Já estou indo. Gente, eu acabo de receber a informação de que a reunião que a gente teria de secretariado com a ministra, que seria mais tarde, foi antecipada para o meio-dia, por uma questão de agenda da ministra. Então, eu vou avançar mais um pouquinho e o Antônio, juntamente com a Cida, que é a nossa chefe de gabinete da secretaria,
permanecerão na reunião para a continuidade das informações e dúvidas, tá? Eu acho que não falta muito, tá? Mas eu vou mais um pouquinho e aí eu vou precisar logo me ausentar. Então, o piso per capita, né, de R$ 1 por habitante, a aplicação do índice de critérios para a distribuição dos recursos financeiros, todo aquele modelo que a gente mostrou para vocês foi considerado, tá? Então, a distribuição de recursos, ela procurou considerar e contemplar vários desses aspectos, né? Nós temos um montante global de recursos de 464 milhões e 402 mil reais, que vão ser aplicados no programa ainda esse ano, né, em 2 parcelas, né, vai entrar a primeira parcela agora, metade desse valor, e a segunda parcela ao longo do processo, né. Então, e como é que isso está dividido, né? Então, a primeira parcela vai ser de 232 milhões, né, sendo que 69 milhões, aproximadamente, vão estar distribuídos entre os estados e 162 milhões entre os municípios. São 2 parcelas de 232 divididas, e aí são os valores que vão estar distribuídos, tá? Então, a primeira parcela é na adesão, e a segunda parcela no envio do diagnóstico situacional e do índice de maturidade digital, tá? Bom, aí nós temos aqui algumas perspectivas históricas da Rede Nacional de Dados em Saúde, uma série de ações estruturantes que eu gostaria muito de trazer para vocês num próximo momento, até para que vocês entendam que, junto com a adesão ao programa, eu vou até descompartilhar a tela para ir até aqui, porque eu acho que seria muito importante que, nesse momento, a gente se concentrasse nesse aspecto e pelo apreço que a gente tem ao consórcio Conecta, a gente espera até ao longo do processo de adesão poder ter reuniões periódicas com vocês, em que cada reunião a gente possa trazer um dos elementos. Mas o que eu queria chamar muito a atenção é que, ao lado dos recursos que o Ministério da Saúde está colocando nesse grande programa SUS Digital, o Ministério está construindo uma política sólida e muito importante que vai impactar estados e municípios positivamente, né, no processo de transformação digital. Para que o SUS, para que isso seja o mais bem-sucedido possível, se a gente puder contar com todos os entes federados, a gente vai ter todos juntos muito mais sucesso, seja no nível local, seja no nível nacional. Então, o convite a vocês é para que a gente possa caminhar juntos nessa jornada, para que, principalmente, de forma muito especial, os municípios que constituem o consórcio Conecta possam estar conosco nessa jornada, tá? Então, eu acho que os principais elementos da reunião de hoje eram esses, tá? Eu vou passar agora para a Cida e para o Antônio, quero apresentá-los a vocês. A Cida vai... Você está conectada? Então, a Cida vai entrar. Antônio, você está aí presente? O Antônio também está se conectando. E aí, aqui, a nossa querida doutora Maria Aparecida Silva. Doutora Maria Aparecida, além de minha chefe de gabinete, é médica psiquiatra, atua no SUS, né? E o Antônio é um gestor de carreira da carreira federal, um grande gestor, e nos ajudou a estruturar todo o processo de planejamento e orçamento. Então, eles têm todas as principais informações nesse momento para tirar a dúvida que vocês tenham. Nós vamos enviar ainda hoje para o Consórcio Conecta a apresentação, o e-mail para tirar dúvidas, o tutorial para o InvestSUS, para que vocês entendam e tenham clareza, não fique nenhuma dúvida sobre como fazer a adesão, tá certo? Então, eu peço desculpas, não sei se o prefeito Edinho ainda está presente, mas eu gostaria de agradecê-lo demais por essa oportunidade preciosa da gente se conectar com vocês, se conectar com o Conecta. A gente espera seguir conectados com o Conecta. A gente sabe que tem muitas empresas aí já de olho, oferecendo serviços, e eu queria dizer a vocês que, em que pese a gente estabelecer
parcerias, e a gente vai orientar esse processo através de um laboratório de inovação em saúde digital, mas para a adesão ao programa, vocês contem com o Ministério da Saúde, contem com o Consórcio Conecta, tá certo? E eu tenho certeza que vai ser muito fácil, muito tranquilo, e vocês vão poder destinar esses recursos da melhor forma para apoiar o município diretamente, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos, foi uma honra e um prazer estar com todos vocês. Então, desejo uma ótima continuidade, vocês possam aproveitar para esclarecer as dúvidas que ainda houverem, e a gente segue em contato, depois eu combino com o prefeito Edinho, com a Cíntia, secretária executiva do Conecta, um segundo momento que a gente possa trazer elementos também do diagnóstico situacional, do índice de maturidade digital, a cada etapa a gente poder conversar e desenvolver juntos o processo, tá bom? Muito obrigada e um abraço a todos e todas. Muito obrigado, Anistela. Eu que agradeço. Então, nós vamos dar continuidade. Eu só peço para que os participantes se mantenham, para que a gente faça uma reunião bem objetiva, e no final nós temos alguns informes sobre o nosso consórcio, inclusive sobre atas que nós estamos lançando, que nós queremos muito que o consórcio cumpra esse papel na colaboração de redução do custeio das prefeituras, para que a gente possa racionalizar os recursos do SUS. Então, no final, nós vamos dar alguns informes sobre algumas atas que nós estamos publicando. Eu só peço para que todos se mantenham, portanto, mas vamos dar continuidade à nossa reunião sobre o SUS digital. Então, eu não sei quem é que vai falar agora. É a Cida? Obrigado, Cida. Então, vamos lá. Obrigado. Todas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de deixar aberto, então, para as dúvidas que vocês tiverem. Estou eu aqui, a Terciane também, assessora de comunicação. Acho que ela tem uma pauta talvez importante para falar, né, a da dúvida, mas é esse trabalho de comunicação, que ela vem, assim, atuando muito, da importância, né, de como comunicar, né, sobre o programa. Então, eu gostaria, se a Terci pudesse falar, Terci, poderia? Sim, boa tarde, vocês me veem, me escutam bem? Aliás, bom dia. Bom dia. Bom, na verdade, eu só queria mencionar, agradecer ao prefeito Edinho, nosso parceiro aí de tanto tempo, né, parabenizar por essa nova gestão do Conecta e dizer, assim, basicamente, algumas coisas. O nosso SUS digital foi lançado, na verdade, ele está rodando antes de ser lançado pelo o Ministério e também pela Presidência da República, que havia essa expectativa. Então, esse nosso trabalho em rede, ele tem sido muito, muito importante. O sucesso dele, né, depende muito do empenho de vocês, né, dessa causa, de esse olhar da distribuição de recursos com mais equidade, né, onde os municípios de menor porte, com menor conectividade, em lugares remotos e com indicadores sociais, pudessem ter um espaço bastante significativo. Então, é nesse sentido que a gente só ressaltar que a gente tem trabalhado em redes, feito materiais que vocês possam compartilhar, né? As redes sociais demandam muito isso, em WhatsApp, fizemos um material em vídeo, né? Um tutorial que orienta ao gestor do município e estado a entrar e fazer, como bem salientou a secretária, algum documento instrucional, estamos para lançar o manual, e a gente sabe das redes hoje em dia, né, a questão de fake news, tudo que precisamos ter em tese. Então, basicamente, o meu papel tem sido olhar muito para as mensagens chaves do programa, né, prefeito Edinho,
no sentido de olhar no que a gente é diferente, né? Temos aí um projeto que com certeza é o maior, que fomenta os municípios e estados a fazerem os seus planos de transformação digital no SUS, porém alinhado às nossas causas. Então, a gente está à disposição, conto com vocês, se perceberem ruídos de comunicação, pontos não esclarecidos, vou deixar meus contatos, a gente pode rapidamente atuar para produzir materiais, tutoriais, e é isso. Muito obrigada, Cida. Obrigada. Eu gostaria, assim, de Cida. abrir... Vamos lá, perdão. Cida, Cíntia aqui da Secretaria Executiva do Conectar. E aí a gente está acompanhando o chat e tem diversas questões aqui, muitas relacionadas a custeio, e a gente está fazendo uma sistematização dessas questões. Eu queria saber se eu podia combinar contigo, eu não sei como que está o tempo agora, para a gente fazer uma a uma, de eu encaminhar essas questões para a secretaria, e aí a gente depois coloca no site, a gente vai subir a gravação desse vídeo, a apresentação que a doutora Ana fez, e aí a gente sobe tipo perguntas e respostas atendendo a demanda que está no chat. Pode ser? Perfeito, Cíntia, perfeito. O Antônio também já conseguiu conectar, então ele de financeiro, assim, se você está falando de dúvidas sobre custeio, então agora é o momento, se tiver alguma pergunta, para o Antônio já fazer alguma manifestação. Eu vou colocar algumas que eu consegui já sistematizar, mas são muitas mais que a gente vai conseguir pegar depois e transferir. Mas algumas perguntas. Se a verba será apenas de custeio? Quando a população IBGE não condiz com a população cadastrada, como que vai ser feito? Se os prefeitos também têm que aderir ao programa pelo GOV? Qual o valor do recurso e como que vai ser o repasse de todas as etapas? Como que vai poder ser utilizada a primeira e a segunda parcela quando os municípios receberem, e se pode dar exemplos desse uso? Se vai ter modelos de plano de ação disponibilizados, e se os recursos vão ter divisão entre custeio e investimento. Essas são algumas das perguntas, e aí a gente se compromete a sistematizar todas, encaminhar para a secretaria e depois disponibilizar no site, tá bom? Ok. Boas perguntas. Boa tarde, tudo bem? Bom dia ainda, né? Tudo bem a todos? Meu nome é Antônio Ferreira e eu respondo pela Coordenação Geral de Projetos na CEIDIG. Então, diante dessas perguntas aí que você fez, eu vou dar um panorama geral tentando responder a todas elas. Pode ser assim? E assim, se você tiver depois mais perguntas, aí nos encaminha. Eu já queria deixar aqui, eu acho que a Heloísa está aí, ela pode deixar no chat, o nosso e-mail para que a gente está recebendo aí dúvidas aí de todos os entes, que é o susdigital@saude.gov.br. Enfim, o programa SUS Digital, né, ele veio com a perspectiva aí de aumentar a resolvibilidade do SUS e também o acesso à população, e ele é composto de 3 etapas. A primeira etapa de planejamento, que a gente está tratando agora, nesse momento, que foi disciplinada aí pela portaria 3.323, né, gente? Isso? E a segunda etapa, que é a implementação do plano, né? A primeira etapa, então, é o planejamento do plano, a segunda etapa é o planejamento do plano, e a terceira etapa, que vai ser a avaliação das ações implementadas do plano. Então, nesse momento, a gente está tratando da primeira etapa do programa SUS Digital, né? Da elaboração do plano de ação e transformação digital em saúde. A primeira fase, ele é composto de 3 fases. A primeira fase é a fase de adesão dos entes municipais e estaduais, e o Distrito Federal, que é feito pela plataforma InvestSUS. Tá? Eu peço a Heloísa também para colocar aí no chat o link do site do InvestSUS, que é uma plataforma do Fundo Nacional de Saúde.
Essa primeira etapa é a etapa de adesão, tá? Essa primeira fase, desculpa, é a fase de adesão dos entes. Então, eles têm até o dia 2 de abril. Então, o gestor municipal, estadual e distrital, ele entra no site, nessa plataforma InvestSUS, faz adesão ao programa, né, por meio da assinatura de um termo lá de compromisso. Então, o interessante é, assim que ele entra na plataforma InvestSUS, ele faz o login, entra, ele vai no ícone lá do SUS Digital e faz a adesão ao programa, né? Assim que essa adesão, como funciona? Por meio de um termo de compromisso, tá? Que aí é interessante ele ler os termos, é bem simples, e faz a sua assinatura eletrônica, tá? Ali já está definido o anexo 1 e o 2 da portaria, essa primeira parcela dos valores, né, que vai para estados e municípios. Então, ali na hora que o ente está no anexo 1 e 2 da portaria, né, essa primeira parcela, que é mediante a adesão, e também, quando ele entra no InvestSUS, ele já tem ali o valor que ele vai receber. Tá? Então, são 30 dias para adesão, finaliza dia 2 de abril. Após isso, vai ter uma publicação de uma portaria de homologação das adesões e, no prazo até 30 dias, será feito o repasse dessa primeira parcela. Feito isso, a gente vai para a segunda fase, né, que é o envio do... Aí, oi. Você posso, assim, interromper só um pouquinho? É que estão vindo outras perguntas aqui, reforçando. Aqui tem muita gente dizendo assim, queria muito que você respondesse sobre ser custeio, né? Não, é isso que eu vou entrar agora, na segunda fase, né? Eu vou explicar as 3 fases e falar como que é feito, como pode ser executado esse recurso, tá? A segunda fase é também na plataforma InvestSUS, tá? Que é o envio do diagnóstico situacional. O diagnóstico situacional já é pela macro-região e ele é enviado pelo secretário estadual de saúde. Ele vai enviar tanto o diagnóstico como a resolução da CIB e também para subsidiar a elaboração do diagnóstico situacional, os entes vão fazer a aplicação do Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital, tá? Enviando o diagnóstico situacional, né, ele tem 90 dias a partir da homologação de adesão para encaminhar pela plataforma também do InvestSUS, ele recebe a segunda parcela, tá? Mas a segunda parcela é por macro-região. Então, o anexo 3 da portaria, ela disciplinaria os valores por macro-região. Então, a macro-região que vai fazer essa distribuição entre os municípios que fazem parte daquela macro, tá? O recurso para essa primeira etapa de planejamento é somente de custeio, tá? É o de custeio para a elaboração do diagnóstico, tanto do diagnóstico como do plano de ação, né? Então, as despesas que podem ser utilizadas, né, de custeio, a gente sempre cita a Lei 4.320 e a Portaria 448 de 2002 do Tesouro Nacional. Ali tem disciplinado todas as despesas que são categorizadas como despesas de custeio, né, que vai desde diárias, passagem, pagamento de pessoa física, ou seja, nessa primeira etapa, a gente não tem recursos de capital, de investimento, né, e não vai poder comprar um equipamento, não vai poder fazer uma obra, então as despesas são somente despesas correntes, de custeio, tá? A terceira etapa, a terceira fase dessa primeira etapa de planejamento, é o envio do plano de ação, que ele tem 120 dias após o envio do diagnóstico para subir, tá? Mas as 2 parcelas que envolvem recurso financeiro, repasse de recurso financeiro, é somente a parcela de adesão e depois do envio do diagnóstico, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que eu tentei aí responder todas as perguntas que a Cíntia colocou e estamos aqui à disposição.
Antônio, eles estão perguntando também bastante se gera um comprovante de adesão. Muito preocupados se, assim, como é que pode confirmar se a adesão foi feita? Ora, isso eu não sei te responder nesse momento, tá? Mas assim que o gestor, né, ele faz a adesão lá no sistema, já sai um link, sai uma notificação lá informando que a adesão foi concluída com sucesso, tá? A gente pode fazer um questionamento ao Fundo Nacional de Saúde, que é quem operacionaliza essa plataforma do InvestSUS, tá? É isso, mas aí também o gestor que tiver em dúvida se finalizou ou não, né, a fase de adesão, ele pode nos enviar um e-mail aí pelo susdigital@saude.gov.br, que a gente responde a cada um desses gestores. Obrigada, Antônio. Cíntia, por favor. Oi, Cida. Obrigada, Antônio. Eu acho que a gente pode combinar assim, eu estou aqui, inclusive, em contato com a Terci, também da CEDIG, a gente já recebeu os materiais, a gente vai disponibilizar todos esses materiais no site do Conectar, vamos organizar essas perguntas que a gente recebeu pelo site, pelo chat, sistematizar e também disponibilizar lá, e a gente vai fazendo esse canal de comunicação entre os municípios consorciados que tiverem dúvida e a secretaria. Pode ser assim, a gente vai distribuir tanto pelo site, vamos subir a gravação desse vídeo, né, do vídeo dessa reunião de hoje, e vamos também distribuir esses materiais pelos WhatsApps, assim como a gente fez o convite, a gente consegue enviar muitos materiais pelos WhatsApps para que esse material chegue o mais rápido possível nos gestores e em quem está operando a adesão ao programa, tá bom? Agradeço a disponibilidade, a participação, e aí eu acho que nos próximos momentos da adesão à política, nas próximas etapas, a gente pode fazer novas reuniões para ir tirando dúvida e conversando com os municípios consorciados. Pode ser? Sim, tá. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Cíntia. Obrigada a todos. Obrigada, prazer. Boa tarde a todos. Tchau. Obrigada, Antônio, prazer. Eu vou conversar, então, rapidamente com os participantes, né, ainda presentes aqui na reunião, só retomando um pouco a história do Consórcio Conectar. O consórcio existe desde 2021, ele foi mobilizado em função das vacinas, mas o escopo e o objeto dele é para além das vacinas, obviamente, ele é para todo o objeto na área da saúde, então, medicamentos, outros insumos, equipamentos e, inclusive, oferta de serviços. A gente está organizando atas que vão ser publicadas nos próximos meses. Conectar teve que revisitar a sua normativa para poder se adequar à Lei 14.133. Então, isso se finaliza na próxima semana, e a partir de abril a gente já vai começar a disponibilizar atas de medicamentos da atenção primária, né, medicamentos do componente básico, vamos ter atas de insumos e vamos ter atas de equipamentos, inclusive para apoiar que os municípios, nos seus planos de ação que prevejam renovação do seu parque tecnológico, possam ter uma ata com preços mais favoráveis para poder fazer a aquisição desses equipamentos para cumprir a sua participação no programa SUS Digital. Então, é importante que a gente reforce que, para utilizar as atas do consórcio, os municípios têm que estar consorciados e com a anuidade em dia. Então, qualquer dúvida, a gente segue disponível também, e a gente vai, a partir das próximas semanas, restabelecer o contato com os consorciados através dos nossos canais de comunicação. E o prazer é que a gente vai estar começando esse resgate de contato com essa parceria com a Secretaria de Saúde Digital e Informação e com a possibilidade de divulgar esses materiais referentes à adesão ao programa SUS Digital. Então, até breve. Obrigada a participação de todos.
Obrigada, Cida. Agradeça, por favor, a doutora Anistela. Eu não sei se o presidente Edinho ainda está na sala. Estou aqui, Cíntia. Tá? Aqui, e rapidamente também, agradecer muito, em seu nome, a toda a nossa equipe do Consórcio Conectar, que trabalhou bastante para que essa reunião acontecesse, agradecer toda a equipe da doutora Anistela Haddad e reforçar aos participantes exatamente isso. O Conectar é um consórcio que foi criado no período da pandemia, o objetivo de ser um instrumento que viabilizasse a compra de vacinas, mas ele acabou se caracterizando como um instrumento importante de gestão do SUS. Nós conversamos muito com a ministra Nízia para que ele fosse um instrumento de apoio às iniciativas do Ministério da Saúde. Então, é importante que a gente mantenha o consórcio Conectar funcionando bem. Para isso, é importante que os municípios refaçam as suas filiações, garantam para que a gente possa ter uma estrutura montada de funcionamento, garanta o pagamento da anuidade. E, em breve, inclusive com o apoio do Ministério da Saúde, nós estaremos divulgando várias iniciativas do Consórcio Conectar, né? Inclusive as atas de registro de preço, que, sem dúvida alguma, elas tornam-se um instrumento importante de redução do custeio, de racionalização de recursos, mas também o Consórcio Conectar deve cumprir, no próximo período, outros papéis, ele vai ter outras funções, no sentido de apoiar as iniciativas do Ministério da Saúde. Então, repito, é importante que os municípios fortaleçam e garantam o funcionamento do Consórcio Conectar. Agradecer muito, muito mesmo, aos municípios que estão já refazendo as suas filiações, pagando anuidade, reconhecendo a importância do Consórcio Conectar. O consórcio é um instrumento importante para que a gente possa garantir o funcionamento do SUS com racionalidade de recursos. Então, é isso. Muito obrigado. E, mais uma vez, muito obrigado, Cíntia, a toda a nossa equipe do consórcio, por ter articulado essa reunião. Na fase 2 do SUS Digital, nós estaremos chamando outras reuniões, né? Mas, antes disso, certamente, nós estaremos divulgando outras iniciativas, entre elas, divulgando atas de registro de preço. Tá? Muito obrigado a todas e todos. Gratidão aí por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado. Obrigada a todos. A gente vai encerrar a gravação e, em breve, acho que até amanhã, a gente já consegue estar com todo esse material no site. Bom dia. Obrigada, presidente. Obrigada, Cida. E até a próxima. Bom dia. Obrigada, bom dia, obrigada. Elisson.